Sinais de que seu coração não está bem. Esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Eu tenho um convidado que é, para mim, um mentor, um professor. Eu trabalho com ele, faço parte do pós-atendimento que ele... Eu ajudo as pessoas que ele atende, né? Então, conheço ele bem de perto, sei o quanto ele é certeiro naquilo que ele fala, quanto ele tem segurança em transmitir o conhecimento e em atender também e encontrar resultados positivos na solução das doenças mesmo, né? Então, ele atende mais questões de câncer, mas o Dr. Leôncio, que já chegou, ele também atende de todas as áreas. E hoje o assunto é coração. E a gente aprendeu que o coração é silencioso, assim como a diabetes silenciosa, né? Então, essa live eu vou postar no YouTube. Então, se você está assistindo essa gravação no YouTube, deixe sua curtida, seu comentário. Assista até o final, porque vale a pena, né? Então, é interessante o seu comentário, sua retribuição, para a gente saber o quanto a gente está impactando de fato pessoas que estão buscando solução também, assim como nós buscamos, né? Então, bem-vindo, pessoal que está chegando agora aqui ao vivo, né? Então, Leôncio, vou aceitar a sua participação. O Instagram sempre dá um silêncio aqui, nunca sei. A gente só sabe depois na gravação que parte falhou. Bom dia. Leôncio. Tudo bem, Silvina? Tudo certo. Bom dia a todos aí que estamos assistindo. Bom dia. Nossa, Leôncio, a gente começou a fazer live junto lá atrás, quando eu assisti a primeira live tua com a doutora Marina, quando eu estava totalmente perdida ainda, eu disse, nossa senhora, essa pessoa sim, então vou continuar, porque eu estava já, fazia mais de 3 anos que eu estava renovando a formação da medicina germânica e sempre dizendo, não faz sentido, não funciona, né? Eu ficava teimando com a minha resistência diabética, né? E quando eu escutei você falando, você contando a tua história de superação, tudo isso que você tinha passado, eu falei, mas é muito parecido com o que eu vivo hoje. Eu continuo negando, eu continuo dizendo que não, né? Aí comecei a me desafiar de novo, renovei de novo a formação. E agora eu sei que medicina germânica é igual a qualquer outra ciência que a gente quer ficar bom, né? A gente não vai parar, a gente vai se aprofundar sempre mais e vai ficando cada vez melhor, assim como você já está a grandes passos à minha frente, né? Então hoje o assunto coração, eu já gravei umas lives, estão lá no YouTube, são bem rasas, né? E eu sei que o que você traz é bem mais aprofundado, mais pontual ainda, né? Então vai complementar. Bom dia, bom ver vocês aqui. Então, Leôncio, se apresente, tem pessoas que pode ser que não te conheçam ainda, né? Principalmente do YouTube, né, também, né? Porque no YouTube chegam pessoas que nunca viram a gente e chegam no nosso conteúdo e se curam das doenças através daquilo que a gente falou aqui, né? Então, isso é um caminho maravilhoso, né? Bom, meu nome é Leôncio Saraiva Madruga, né? Eu sou terapeuta de medicina germânica avançada e fiz uma transição de carreira depois, basicamente, de 2017, né? Antes disso, o meu trabalho profissional era professor de informática na Universidade Federal do Paraná, onde dei aula por 35 anos lá, 40 anos, aliás. Me aposentei agora, esse ano passado, para me dedicar mais tempo à medicina germânica. Sou engenheiro eletricista por formação, mas só sei trocar lâmpada, né, da parte elétrica, né, porque eu me dediquei para a informática e para a docência, né. Tenho empresa de informática, meu filho está tocando a empresa hoje, e eu estou apenas acompanhando de fora, mas o meu foco é a medicina germânica, né. E eu comecei em 2013 a cuidar da minha esposa, que teve câncer, e eu comecei a estudar tudo que era tecnologia alternativa para a cura de câncer. E lá no meio eu achei a medicina germânica, né?
mas não aprofundei na medicina germânica, porque achei muito estranho aquele negócio, né? O meu lado racional de engenheiro via aquelas coisas todas, achava muito estranho, então não aprofundei. E ela estava indo bem com a quimioterapia, ficou 4 anos fazendo quimioterapia. Primeiro ano se curou, mas depois a doença voltou novamente. E daí não tinha cura fácil com a quimioterapia. Até que, 4 anos depois, ela veio a falecer, eu diria, por conta da quimioterapia, que destruiu o fígado dela, né? E o fígado é o único órgão que se restaura quase que 100%, né? Se você tira 80% do fígado, o fígado reconstrói, né? É que nem rabo de lagarto, né? Perde o rabo reconstrói. Por isso mas que precisa transplantar, né? E quando você ataca o fígado com a quimioterapia, ele perde essa flexibilidade de recuperação. Então, o fígado da minha esposa foi definhando, até que ela teve um colapso fulminante e veio a falecer. Depois que ela faleceu, né, eu continuei recebendo uma série de feedbacks de grupos de câncer que eu participava no WhatsApp, né, no Facebook, né, e recebi uma série de feedbacks de sucessos com a medicina germânica. Aí comecei a estudar aquele material estranho que eu já tinha comigo, né, e vi que eu podia ter ajudado a minha esposa, né, se eu tivesse estudado mais, aprofundado aquilo. Me deu um remorso danado, né, de não ter feito nada por ela, que eu poderia ter feito. Então, hoje eu estou dedicado para câncer e para outras doenças também, em honra à minha esposa, no fundo, para poder ajudar as pessoas que têm câncer, né, ajudar as pessoas que têm outras doenças também e têm o coração, né. Então, hoje estou dedicado para a medicina germânica. Fiz o trabalho com um trabalho autodidata, primeiramente, estudar germânica. Depois entrei no curso da Marina Bernardi para já colegas com quem conversar sobre medicina germânica, porque não conhecia ninguém. E estou na formação dela, né, participando lá, vendo as aulas dela, né, e fiz mentoria com a germânica, com a Marina Bernardi também. Foi aí que a gente se conheceu mais. Profundamente. Né? Então, hoje eu estou dedicado para isso, né? E o assunto hoje é coração, né? Então, o coração, ele tem várias partes, né? Se você for olhar na medicina tradicional, o grande problema do coração é o infarto do miocárdio, né? Não existem outras doenças para a medicina germânica que não seja infarto do miocárdio. E o coração tem... Convencional, né? Convencional, perdão, não é germânica. Na germânica, o coração tem 8, 9, 10, umas 12 partes lá, né, que podem gerar doenças em cada uma dessas partes, né? Então, o coração, eu vou falar aqui das partes principais do coração, que é miocárdio, que é o músculo principal do coração, né, para fazer o coração bombar. Tem miocárdio esquerdo e miocárdio direito, né? Os dois adoecem por conflitos distintos. Depois você tem o átrio e o ventrículo, né? O átrio recebe o sangue, né, ou do corpo, sem oxigênio, o átrio direito, e tem o átrio esquerdo que recebe o sangue oxigenado do pulmão. Passam esse sangue para frente, que vai para o ventrículo, e o ventrículo dá uma bombada pesada, forte, e leva esse sangue para todo o corpo, se for o ventrículo esquerdo, ou leva esse sangue para o pulmão, se for o ventrículo direito. Essa é uma parte que eu demorei a entender, porque a gente aprendeu que o coração que bomba, que é a bomba do corpo, né? E não é bem isso, né? Não, não é. O coração não é uma bomba, realmente, né? Se você for contar o tamanho dos vasos sanguíneos do corpo, e se botar um atrás do outro, dá quilômetros, 30 quilômetros ou mais. O coração não tem potência suficiente para jogar sangue em 30 quilômetros, né? Então, todas as nossas artérias, elas têm músculos também, né? E elas ajudam nesse processo de bombear o sangue, né? Então, o coração dá uma certa bombeada, é claro que ele faz isso, mas não é essa bombeada responsável por espalhar o sangue pelo corpo inteiro.
né? Essa verificação eu fiz uns 10 anos atrás, mais que eu acompanhava minha mãe para fazer exames cardíacos, e eu via a filmagem de como funcionava a bomba, que eu achava que cada bombada fazia toda a ativação, até na ponta do pé, Aham. ativar. E eu comecei a ver as imagens aqui, que o coração ficava aqui mexendo e o sangue todo paralisado, né? Uhum. Digo, mas o coração não está atingindo nada, né? E depois, com a Germane, que eu fui entender por quê. Eu achava que o coração dela tinha defeito, né? Sim. Porque ela tinha problema cardíaco. E, na verdade, é isso mesmo. O coração está ali movimentando, mas o resto do sangue não, não, não movimenta junto, né? Por causa do coração, né? É isso É, aí. Então, não, as veias todas e artérias é o sistema circulatório, né? Que faz o sangue circular, né? é As isso. veias não são apenas caminho, mas são também bombas, né? Bombas que vão empurrando o sangue pelas veias e artérias. Gente bonita chegando aí. Obrigada, pessoal, que estão aí. Então, essas são as principais partes do coração, né? Tem o pericárdio, que envolve o coração, são duas membranas que envolvem o coração, assim como as pleuras envolvem o pulmão, e uma membrana dentro da outra com líquido dentro, para poder o coração bombar e ficar deslizando ali numa boa, né? E o pericárdio, a função dele é proteger o coração, né? Basicamente proteger o coração. E além dessas partes do coração, tem as válvulas cardíacas, né? Então tem dentro do coração, tem a válvula mitral, né? E a válvula tricúspide, que separam os ventrículos e os dos aurículos, né? Então essa válvula dentro entre o ventrículo e o aurículo, ela se fecha quando o ventrículo vai bombar, de forma que o sangue não volte para o ventrículo, né? Uhum. Tanto do lado esquerdo como do direito. E se abre quando o sangue vai passar do ventrículo, do aurículo para o ventrículo. E Sim, tem, essa foi a causa de morte da minha mãe, porque o é, coração não fechava mais o músculo e ela não podia fazer cirurgia e ela ficou escutando isso uns 20 anos já antes de morrer, né? Que o uhum, coração não fechava a parte da que deveria fechar, o sangue sim, voltava do pulmão para dentro do coração, né? é. E quando o sangue volta, né, é há algo que a gente chama de sopro, né? E Uhum. o cara no estetoscópio ouve aquele borbulhar do sangue voltando, né? É o sopro do Isso. coração, problema das Isso válvulas, né? faz barulho lá no pulmão. Também. Fazia, né? Sim. Então, quando a válvula fecha, normalmente não há esse borbulhar de sangue voltando e não faz barulho, portanto, né? E tem as válvulas pulmonares e aorta, né? Que são válvulas que, quando o sangue sai do coração, né? Ele passa pela válvula, ou a aórtica ou a válvula pulmonar. E quando ele vai fazer uma nova bombeada, né? Essa válvula se fecha para não deixar o sangue voltar para dentro do ventrículo, né? Uhum. Tanto na pulmonar, que o sangue vai para o pulmão, quanto na aórtica, que o sangue vai para o corpo. Então, nós temos 4 válvulas, 4 músculos, né? Essa é a questão do coração. E além dessas válvulas, existem as veias coronárias e as artérias coronárias, né, que irrigam o coração. A artéria joga o sangue oxigenado para alimentar a musculatura do coração, toda ela, e a veia coronária retira o sangue do coração e joga lá, que vai para o pulmão oxigenar novamente, né? Então, essas são as estruturas. Posso fazer um comentário aqui Pode sobre fazer. diabetes, né? Porque a medicina traz muito forte que a diabetes causa o infarto, né? Então, É, você explicando todas essas partes, fica claro como a diabetes faz esse estrago no coração, né? Porque a pessoa diabética, ela é totalmente extremista, né? Um pouco ela está com o humor lá em 800 e de repente o humor está lá no 8, né? A bipolaridade, que também é a hipoglicemia, a hiperglicemia. E como um coração que precisa bombar num ritmo constante, fazer toda essa movimentação, todas essas estruturas funcionarem num ciclo tranquilo, como uma pessoa que vive em energia 8 vai fazer um coração continuar em tranquilidade.
E quando está na mania, que nós também diabéticos temos muito, o coração vai estar trabalhando em estresse, né? Então faz todo sentido agora vendo toda essa tua explicação, quanto a diabetes de fato tem essa capacidade, né? Se a gente olhar nesse sentido, né? Um pouquinho diferente eu vejo isso, Sim, Silvina, né? sim, é mais profundo do que isso, né? Então, a diabetes não causa nenhuma outra doença, né? Não. Nem no coração, nem nos olhos, nem no rim, Sim. né? Nem nas pernas. Mas eu A estava diabetes, aplicando na medicina convencional, né? Porque a ok. diabetes é entendido que ela causa, eu É, digo assim, o nosso comportamento, ele é que impacta causa. diretamente o coração, né? Então, o comportamento do diabético, por ter essa resistência, etc., ele tem alguns comportamentos e alguns conflitos mais frequentes no diabético do que nas outras pessoas. E esses conflitos implicam em afetar o coração, afetar a visão, né? Afetar o rim, né? É. E afetar a perna, a neuropatia, né? Mas são conflitos que afetam essas doenças. O coração, ele trabalha, ele é o músculo, né? Então as pessoas têm taquicardia, se preocupam lá que vai ter um ataque cardíaco porque está com taquicardia, o coração não pode trabalhar demais. Claro que pode, é um músculo. Quanto mais o coração trabalha, mais forte fica, né? O músculo existe para se movimentar. Então, querer que o coração não bata não tem sentido. E hoje os médicos dão muito remédio para acalmar o coração, que é uma idiotice, né? Se o coração está batendo rápido, ele precisa bater rápido. Deixa ele bater. O coração sabe o que faz, né? O coração sabe o que faz, né? Então, mas o bater rápido é o sintoma de alguma coisa. Então, se você fica nervosa, por exemplo, leva um susto, o coração dispara. Para quê? Para jogar mais sangue no corpo, para você poder agir melhor naquela situação, né? Nunca é uma coisa errada a taquicardia, né? Sim. Então, esses problemas do coração surgem, né? Então, cada um desses órgãos, ele tem um problema. Pode ter um problema, pode ter uma doença, né? E na medicina tradicional, a única coisa que existe é o infarto, né? Então, o que é o infarto para a medicina tradicional? Que é um erro, que é um erro de avaliação. Um enorme erro de avaliação. Não existe infarto no conceito que a medicina tradicional entende, né? Então, para a medicina tradicional, o infarto é o entupimento das artérias coronárias que vai impedir que o sangue chegue no músculo do coração, fazendo com que haja uma necrose da musculatura do coração, enfraquecendo o coração. Isso é o infarto para a medicina. É falta de sangue no músculo cardíaco, né? E por que isso é falso, né? Porque tem uma doença que afeta as artérias coronárias e chega até a entupir, e tem uma doença que afeta o miocárdio, né? Que chega a paralisar, né? Mas são duas doenças diferentes, né? E uma não tem nada a ver com o que a medicina tradicional coloca. Então, eu já tive um ataque cardíaco, né? Em casa, eu comecei a sentir um mal-estar no peito, né? Não era uma dor intensa, era um mal-estar, e senti meu braço esquerdo doendo, né? E aquela dor no braço parecia ser no braço a dor, mas não era no braço. Eu mexia no braço, apertava o braço assim, né? Onde doía, e a dor não mudava. Ou seja, a dor não era no braço, era uma dor referida. Então, a dor do braço, de quem tem um ataque cardíaco, nem todo mundo tem, mas muitos têm, é que nem dor do ciático, né? Quem tem dor no ciático sente dor na perna, mas não é a perna que dói, né? É o ciático que está afetado. Então, aqui não é o braço que dói, é o coração que está afetado. Aí, quando eu percebi que estava tendo um ataque cardíaco, eu tinha que saber de onde que é esse ataque, né? De onde ele vinha. Podia, sim, vir do miocárdio direito, miocárdio esquerdo, das veias coronárias ou das artérias coronárias. São 4 tipos de ataques distintos. Então, eu medi a minha pressão, né? Na minha pressão, ela estava um pouco acima do normal, a minha pressão normal é 11/7, devia estar lá com 13/8, né? Uma pequena diferença, não é significativa. Então, é muito mais estresse. É o susto de estar tendo ataque cardíaco, era o primeiro que eu tive. Primeiro e último, né?
Aí, a frequência cardíaca minha estava 42, quando o normal é 75. Então, eu estava com um negócio chamado de bradicardia, frequência baixa, né? E isso caracterizou. Pressão normal, frequência baixa e taquicardia é problema nas artérias coronárias. E eu já tinha tido problema na artéria coronária em 2013, 11 anos atrás, que eu coloquei um stent na artéria coronária. Eu comecei a sentir, durante a minha... Eu corria 12 quilômetros por dia. Faziam 20 anos que eu corria 20 quilômetros por dia, todo dia. E eu comecei a sentir nas subidas, tinha 3 subidas no caminho que eu faço, no alto da subida eu senti como se fosse uma mão encostando no meu peito. Mas não era apertando, apenas encostando. Eu não estava encostando a mão, achei estranho aquilo. Como estava no alto da subida, eu parei de correr, a mão saiu. Né? Não senti mais nada. Andei lá uns 50 metros, recuperei o fôlego, comecei a correr de novo. Na próxima subida, no alto, senti o meu sintoma, uma mão encostando no peito. Parei de correr, a mão foi embora. No terceira subida, o mesmo sintoma. Depois, continuei correndo e o resto da corrida não tinha subidas grandes. Né? Tinham descidas grandes na volta, mas não tinham subidas grandes. Então, não senti nada no coração. Aí, no dia seguinte, repeti a corrida. Aconteceu a mesma coisa. Aí comecei a fazer uma série de exercícios mentais para contornar o problema. E depois de 5 dias, não tive mais nada. Então eu corri, subi até o pico lá, coração normal, não sentia mão nenhuma me encostando no peito. Aí depois que passou o problema, daí eu fui procurar um médico para avaliar o que tinha acontecido, né? Mas eu não tinha mais problema. Aí o médico fez exame de esforço, ecodoppler do coração, e não conseguiu concluir nada. Mas ele disse, ó, tem alguma coisa aí, né, que você precisa fazer um cateterismo. Aí eu fui lá fazer o cateterismo. No cateterismo, o médico identificou que eu tinha uma artéria coronária com bloqueio de 99%. Né? E ele viu que se ele não resolvesse na hora o problema, eu ia ter que esperar uma semana para fazer um cateterismo e colocar um stent, e nesse período eu podia ter um infarto e morrer. Essa estava 99% entupido, imagina, 1% do sangue que passava no coração ali. É um pingo só. Né? Aí ele colocou um stent, né? E perguntei para ele, doutor, por que eu tive esse entupimento se eu corria 12 quilômetros todo dia? Como é que eu podia correr com esse entupimento? Aí ele falou, porque você tem um coração, por esses anos todos os exercícios, com bastante reserva. Né? Eu achei bacana a explicação dele. Eu tinha um coração com bastante reserva. Hoje, eu sei que é uma idiotice o que ele falou. Porque se o coração tivesse reserva, ele tinha que ter um saquinho de oxigênio e um saquinho de gordura para cada célula do coração. Aí ele teria reserva. Aí não precisaria de sangue fluindo o tempo todo. E não existe isso. O coração não tem oxigênio sobrando, não tem gordura sobrando. Né? Então, como é que ele conseguiu trabalhar correndo, né? O esforço era grande da corrida, frequência cardíaca ia lá para 180, 190, com o coração entupido, 99% na artéria coronária. A explicação está na medicina germânica. Quando você entope uma artéria ou uma veia de qualquer parte do corpo, o corpo cria artérias colaterais, veias colaterais para superar aquele problema. E aquele entupimento fica lá, entupido, não tem nenhum problema. Cria novas artérias. Essas artérias que ele cria são mini artérias que já existem, só que ele dilata, é isso? Não, ele cria artéria nova mesmo. Ele cria nova artéria. Né? Então, o corpo sabe fazer essa criação de artérias. E no caso do coração, ele cria em 2 dias. Né? Se você entope uma artéria coronária com um trombo, por exemplo, isso pode acontecer, por 2 dias falta sangue no coração. Né? Vai doer, etc. Mas depois de 2 dias já está sangue novo. Começa a irrigar tudo e tudo volta ao normal. Né? Então, e os médicos sabem disso. Os médicos, eles aprendem isso na escola, que o corpo reconstrói artérias e veias, colocando novas artérias do lado. Né? O pessoal que faz
stent, não precisaria colocar stent. Eu coloquei stent sem necessidade. Hoje eu não colocaria, né? Os médicos acho que têm que colocar stent. É um comércio, né? É um comércio. Quem faz ponte de safena é a mesma coisa que stent. Um ponto de safena é uma veia colocada no coração, uma cirurgia cara, etc. E as pessoas tiram a veia safena da perna. E a pessoa que tira a veia não perde a perna. A circulação é restabelecida na perna. Então os médicos sabem disso. Sabem que um entupimento na artéria coronária não cria nenhum problema sério. Sim. Mas eles fazem uma cirurgia, né? Por quê? É cara, ganham dinheiro com isso. Todo mundo acredita nisso. E é uma coisa assim que minha irmã, por exemplo, 30 anos atrás tirou as artérias da perna e hoje as pernas delas estão todas normais, né? Então, é porque isso é fato que o corpo cria as artérias e os médicos sabem, né? Sabe. Vocês que conhecem pessoas que tiram veia das pernas, né? Se fosse que não criasse, a pessoa infartaria depois. Sim, a perna morreria logo, né? A perna morreria, né? E tudo volta ao normal depois da cirurgia. Então, esse ataque que eu tive, né? Eu percebi que é ataque cardíaco das artérias coronárias. E eu sei que o controle do coração, a parte do cérebro que controla o coração, que controla as artérias coronárias, ele está aqui, lado direito, acima da orelha, né? Aqui que fica o cérebro que controla o coração. E é esse cérebro que gera o ataque cardíaco, né? O ataque cardíaco é uma contração dos músculos cardíacos. Daquilo, musculatura envolvida no ataque. No meu caso, era a musculatura das artérias coronárias, que ficaram contraídas. Então, daquela cãibra na artéria. Aquela cãibra dói, que nem cãibra na panturrilha, dói, né? Só que a gente não está acostumado a sentir aquela dor. Então, dói aqui no peito, né? Dói o braço, né? Então, é aquela tensão. E essa parte da contração é o cérebro que gera. Então, quem gera o ataque cardíaco, em qualquer parte do coração, é o cérebro que gera, né? E para que gera o ataque? Para dar aquela cãibra no coração, na musculatura, para fortalecer a musculatura cardíaca. E depois tudo volta ao normal. E o ataque cardíaco dura lá 5 minutos, né? 10 minutos no máximo, né? Então, eu sabendo disso, o que eu fiz? Coloquei gelo, né, aqui na cabeça, né, para desinchar essa parte do cérebro que está tendo ataque cardíaco. Porque quando ele dá o ataque cardíaco, essa parte do cérebro já é um edema, ele incha, né? Dá até dor de cabeça. Então, coloquei gelo lá, fiquei deitado. Em questão de meia hora, uma hora, sumiu tudo. A dor no braço desapareceu, o mal-estar no peito desapareceu, e a minha frequência cardíaca voltou ao normal, 75. Né? Tudo normal. De manhã seguinte, fui dormir, de manhã seguinte, medi, estava tudo normal, né? Frequência cardíaca, batimentos, etc. Contei para meus familiares que tinha tido ataque cardíaco, perguntaram, foi no cardiologista? Eu não. Por quê? Mas tinha aqui, mas para que tinha aqui? Eu sabia o que estava acontecendo, sabia como resolver, fiz o que tinha que resolver, resolvi, não tem nenhum problema. Né? Eu só fiquei pensando de onde é que eu peguei aquele ataque cardíaco, né? Porque eu não tinha nenhum conflito que gera problema nas artérias coronárias. E o conflito que gera esse entupimento das artérias coronárias é um conflito de perda territorial. Né? Então, alguém pega um pedaço do meu território e eu não consigo fazer nada para impedir. Isso é a perda territorial. Então, uma criança que pega um brinquedo dela, ela fica parada sem poder brigar pelo brinquedo, ela tem uma perda territorial. Ela pode ter um problema nas artérias coronárias. Então, foi isso que eu tive. Né? Quando eu coloquei o stent, hoje eu sei qual é o conflito que eu tive. Foi um conflito que eu tive com o meu sócio, onde eu achei que eu tinha perdido parte do meu território, né? Que eram as minhas ações da empresa. Né? Eu perdi parte das ações da empresa e não abri a boca. Né? E depois eu tive esse ataque porque eu tratei uma menina que tinha problemas no coração. Ela tinha problema no miocárdio esquerdo, miocárdio direito, artéria coronária e veia coronária. Ela tinha 4 doenças no coração, uma menina de 15 anos de idade. Né? E ela teve uma parada cardíaca na UTI, que foi a bradicardia intensa. O coração começou a bater devagar, do tipo uma batida por minuto, algo assim. E uma batida por minuto, você vê no gráfico lá, está uma linha, né? A criança está morta.
Então vamos botar um choque no coração para ela sobreviver. Aí dá o choque no coração, etc. O coração se mexe um pouco, mas acaba o ataque cardíaco naturalmente, independente de choque, e ela volta ao normal. E ela aconteceu isso. Aí eles tentaram ver que doença ela tinha, não sabiam que doença ela tinha. Estava muito estranho aquilo. Ela tinha sintomas de 4 doenças distintas. Aí resolveu colocar um marca-passo nela, né? Para não deixar o coração disparar. Eu tratei dessa menina, e no tratar, eu senti a dor dela de perda territorial que ela teve. Né? E ao sentir a dor dela de perda territorial, eu fiquei quieto. Né? E o meu corpo entendeu que essa dor era minha. Né? Mas era dela. A empatia é tão forte, né? Quando a gente... Aí eu tive um problema das minhas artérias coronárias. Então, a artéria coronária, o ser altera a coronária por dentro, na fase ativa do problema, para alargar a artéria coronária, para entrar mais sangue no coração, para poder ter mais energia no corpo, para poder brigar, para recuperar aquela perda territorial. Né? Recuperar o território perdido. Esse é o objetivo de um problema nas artérias coronárias. E na fase de cura, ele regenera o endotélio da artéria. E o corpo usa para recuperar o LDL, né, que é o colesterol chamado colesterol ruim. E esse conflito fica em balanço, ou seja, ele fica reativando, ele vai colocando colesterol, né, e começa a formar placas de gordura dentro da artéria coronária. Aí vira arteriosclerose. Né? Arteriosclerose. Essa arteriosclerose é uma doença que surgiu depois de 1500. Né? Antes de 1500, não tinha arteriosclerose. Mas tinha uma doença parecida, que é o escorbuto. Né? O escorbuto é uma doença que é a arteriosclerose moderna. Só que o corpo evoluiu para resolver o problema do escorbuto usando o LDL para tapar os buraquinhos nas artérias. Então, a artéria ela forma pequenos buracos por ulceração e esse buraco sai sangue da artéria. Tem que tapar esse buraquinho. Então, o LDL é para tapar o buraco, só que ele tapa mal. Né? É colocar um band-aid em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, que vai formando placas de gordura. O que realmente resolve o problema da artéria é vitamina C. É o que resolveu o problema do escorbuto lá, no tempo das caravelas. As pessoas comiam 1 lima por dia. Né? Ficavam um mês, 2 meses lá no mar, comiam 1 lima por dia. Essa lima tinha vitamina C, e a vitamina C fazia com que a manutenção das artérias e veias do coração e do corpo inteiro eram feitas com extrema qualidade. Mas tem que ser vitamina C natural. Se você pega a vitamina C de farmácia, não faz efeito nenhum nas artérias do coração, nem do corpo inteiro. Mas existe uma fruta chamada camu-camu, né, que é uma fruta da Amazônia. O camu tem 10 vezes mais vitamina C natural que a acerola. E a acerola tem 10 vezes mais vitamina C natural que o limão. Né? E o limão é uma das frutas que mais tem vitamina C. Então, eu comecei a comer vitamina C natural através de camu-camu. Você compra na internet, pode camu-camu, e eu tomo todo dia, até hoje eu tomo, porque a gente usa o LDL porque não tem vitamina C suficiente no corpo. Né? Então, eu estou tomando camu-camu para não precisar usar o LDL. Então, o meu LDL baixou, né, do que era. Baixou do que era. Então, é importante você tomar vitamina C natural para melhorar a qualidade das suas veias e artérias. E vai melhorar do colesterol também. Melhora o colesterol também por tabela. Naturalmente, não precisa mais de colesterol. Né? A vitamina C resolve. E quem tem problema de veias, quaisquer problemas de veias, a vitamina C é um santo remédio. Né? Quem tem problema de dor nas pernas, por exemplo, por causa de veias, né? Tem flebite ou coisa parecida, com vitamina C natural, do camu-camu, que é concentrada a vitamina C lá, por isso que eu gosto, as veias melhoram, a dor passa, né? O coração fica melhor irrigado. Quando você tem problema de colesterol e começa a tomar vitamina C, o colesterol começa a desaparecer das artérias e veias. Né? E hoje, se pergunta para um cardiologista como é que faz para desentupir a artéria, só cirurgia. Só cirurgia. Né? Só cirurgia e medicação para colesterol, né? Medicação para colesterol que não afeta nada o coração, a medicação não tem nada a ver. Né?
Então, é um suicídio lento tomar medicação sem saber para que está tomando, porque... sem saber exatamente para que serve aquilo, né? Então, as veias e artérias coronárias, elas podem ter arteriosclerose. E qual é o problema da arteriosclerose aí? Se você tem uma cãibra na artéria coronária, que tem arteriosclerose, essa cãibra, que é um ataque cardíaco, ela vai soltar algumas das placas de gordura. E as placas de gordura vão seguindo o fluxo do coração. E uma placa de gordura que segue o fluxo do coração na artéria coronária, ela vai entupir uma porção da artéria coronária, né? E aí vai faltar sangue para o miocárdio. E vai doer, né? Mas, em 2 dias está tudo resolvido. Então, na artéria coronária não tem problema, a não ser a dor. Se você tomar camu antes de tratar o seu coração, tratar o conflito que gera perda territorial, né? Que gera problema na artéria, aí essas placas são eliminadas e você não corre risco de gerar um trombo que vai entupir uma artéria do coração, né? Artéria coronária. Esse trombo também pode ser o causador da embolia, né? Pulmonar. Aí quando afeta a veia coronária, é o mesmo processo. Só que o conflito que afeta a veia coronária é um conflito sexual, né? É um estresse de caráter sexual que você tem. Qualquer que seja o estresse, pode entupir as veias coronárias. E ali também gera trombos, né? Gera placas de gordura. E quando você tem um ataque cardíaco pelas veias coronárias, esses trombos saem dali e seguem um fluxo, né, da veia. E o fluxo da veia vai o trombo para o pulmão. E chegando no pulmão, ele vai entupir uma veia do pulmão. Né? Entupindo a veia do pulmão, vai faltar sangue para a parte do pulmão. E aí vai ter a chamada embolia. Né? Então a embolia é mais perigosa. O coração, ele aguenta o tranco melhor. O pulmão é um pouco mais frágil no processo. Né? Mas se você tomar vitamina C natural, por questão de 1 mês, 2 meses, por aí, as artérias e veias coronárias ficam limpas. Né? Carótida fica limpa, né? De bloqueios de gordura. E aí você pode tratar o conflito, e nesse tratar o conflito você pode ter um ataque cardíaco. O ataque cardíaco final, que eu diria assim, né? Porque você para de ter ataque cardíaco. Então, essas são as artérias e veias. Então, a veia coronária, ela dá taquicardia, mas a frequência, ela dá taquicardia, não dá bradicardia. E a pressão não aumenta. Então, você sabe avaliar se está tendo um ataque cardíaco das veias ou das artérias coronárias. Né? Agora, se a pressão aumentar com taquicardia, você está tendo ataque cardíaco do seu miocárdio direito. Né? E se a pressão baixar, está tendo um ataque cardíaco do miocárdio esquerdo. E se a pressão baixa, você fica pálido, sente ansiedade de vômito, pode até desmaiar. Né? E quando você desmaia com ataque... vomitam antes do infarto, né? Sim, é náusea, né? E se é no lado direito, a pressão aumenta, né? É só que a gente não sente a pressão aumentar, né? Mas pode sentir náusea também, dor no braço ou coisa parecida. Mas um detalhe importante dos ataques cardíacos, do miocárdio principalmente, é que na hora que vem o ataque, o coração dispara, né? Você sente aquela taquicardia do nada, né? Não correu nem nada, o coração está toda, e você tem uma nítida sensação que você vai morrer, né? Ali. Essa sensação de que está tendo ataque cardíaco do miocárdio, que vai morrer. Nas artérias coronárias e veias, você não tem a sensação de morte, né? Você sente que tem uma coisa estranha ali, só incomodando, dor no braço, e não tem mais nada além disso. Mas no miocárdio, você tem a sensação que você está morrendo, né? E ali, naquela sensação que você está morrendo, e é um processo que dura no máximo 10 minutos, né? 10 minutos ele encerra por completo. As pessoas entram em desespero, né? Achando que vai morrer. E elas têm o que é chamado de ataque de pânico. Né? Eu já tratei dezenas de pessoas com ataque de pânico, e todas elas eram problemas de coração. Né? Quando dá o ataque de pânico, entra a função renal para de funcionar e enche de líquido. Sim. E tudo começa a piorar. Né? Então, nesse ataque de pânico, daí a pessoa tem aquele ataque do pânico, vai no cardiologista,
ele mede o coração, não tem nada errado no coração. Né? Na visão do cardiologista, não tem nada errado. Então, o que o cardiologista receita para o cara? Dá um Rivotril para ele. Isso é tudo da cabeça dele. Para ansiedade, né? É tudo para a cabeça dele. Aí o cara começa a tomar Rivotril e continua tendo ataque cardíaco, mas só que não fica desesperado, né, dos ataques. Né? Mas esse ataque, ontem eu tratei uma pessoa com ataque cardíaco. Né? Ele estava tendo os ataques, estava preocupado, queria um remédio, estava nervoso demais, né? Estava hospitalizado com câncer de pulmão e estava tendo esses ataques do coração. Né? Aí pedi um atendimento de emergência, atendi ele ontem. Fiz o tratamento, achei o conflito, eu tratei o conflito e na fase de cura, ele possivelmente teria um novo ataque cardíaco. Porque se já tivesse com a doença ativa, ele vai ter que terminar a doença. E o ataque cardíaco é fase de cura da doença. Está curando o coração quando é o ataque. Está tendo a cãibra para fortalecer o coração e começar a trabalhar normal. E esse cara estava tendo 2, 3 ataques cardíacos por dia. Então ele estava repetindo o ciclo 2, 3 vezes da doença. Né? Recidiva de doença. Então, quando eu tratei ele, eu não sabia se ele estava tendo uma doença ativa já ou estava na fase final de cura. Se estava na fase final de cura, eu tratando, cura de vez. Mas se ele estava na fase inicial da doença, eu tratando ele vai entrar em cura e vai ter um ataque cardíaco. Né? Vai ter um novo ataque cardíaco, que vai ser o último. Né? Então, eu alertei, você agora, eu não sei em que posição você estava, não consigo medir isso, mas no pior caso, você vai ter um ataque cardíaco agora e depois não tem mais. E você já teve 60 ataques desses e não morreu. Né? Então, você não vai continuar não morrendo. Né? Então, se tiver o último ataque, cara, curta o ataque, porque vai ser o último que você vai ter. Né? Curta o ataque, né? Porque você não vai ter mais isso. Ele deu risada quando eu falei isso, mas de fato é isso aí. Né? Curta o ataque. Né? Curta o ataque. Ele está vivo hoje. Está vivo. Está vivo. Então. Né? Quer dizer, acho que está, porque eu não mandei mensagem para ele hoje de manhã ainda, vou mandar para ver como é que ele passou a noite. Mas deve estar vivo, não teria nenhum problema. Mas eu tenho uma colega nossa que tinha problema no coração no lado esquerdo do miocárdio, onde ela desmaiava. Né? Então ela acordava com ataque cardíaco e desmaiava em seguida. Né? O marido dela achava super estranho, né? Ela acordava para dormir. Mas ela acordava e desmaiava com ataque cardíaco. E ela ficou grávida. Né? Então eu não quis tratar o coração dela para não afetar o nenê na barriga dela, né? Por enfrentar o problema lá de sobrecarga. Né? Porque a sobrecarga é o conflito que gera no miocárdio o problema do miocárdio. Né? Então, sobrecarga é você ter que fazer alguma coisa que você sabe que é sua responsabilidade e essa pessoa está exigindo que você faça, é uma pessoa que exige verbalmente ou não, né? Mas você sente a pressão dessa pessoa, mas você acha que fazer aquilo é demais para você. Isso é sobrecarga. Na hora que vem a sobrecarga, então afeta o miocárdio. Para quê? Para que ele fique mais forte e bombeie mais sangue, né? E você tenha mais energia muscular para fazer aquilo que você se acha fraco para fazer. Né? Então, o ataque do coração, a doença do coração é para fortalecer o coração. Nada mais do que isso. E existe no coração do miocárdio uma musculatura estriada, que é a musculatura moderna, digamos assim, em termos de evolução, e musculatura lisa, que é a musculatura mais antiga. A musculatura lisa, ela cobre 5% no máximo, 2 a 5% do coração é musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela é ulcerada quando você tem um problema no coração do miocárdio. E é essa ulceração que os médicos entendem como necrose do coração. Não é o coração apodrecendo, é o corpo destruindo parte da musculatura lisa para depois regenerar aquela musculatura e colocar uma musculatura mais forte, a parte lisa. E a parte estriada, ela apenas paralisa um pouco. Né? Ela paralisa quando você está tendo doença cardíaca. Em consequência dessa paralisação, você não consegue fazer tanta força quanto fazia. Então, você não consegue subir uma escada como subia, por exemplo. Você sente o cansaço. Porque o seu músculo cardíaco está paralisado. Ele não está doente. Ele está paralisado. Meio paralisado. É igual uma perna que você não está mais usando, ela vai paralisando. Né? Então, você paralisa a musculatura
por conta da doença do coração. E a musculatura lisa ulcera. Na fase de cura, regenera a musculatura lisa e, no meio do processo, tem um ataque cardíaco para contrair a musculatura do coração. Musculatura estriada. E aí, o coração volta a bater normalmente, né? E nesse processo de você estar doente do coração, a musculatura lisa é a musculatura que carrega o sinal elétrico no coração, de maior precisão, digamos assim. E essas células são ulceradas também. Então, começa a ter problema de condução elétrica do coração, por causa da doença do miocárdio. E isso os médicos percebem e chamam isso de arritmia. Então, a arritmia que você tem é o problema dessa falta de condução elétrica perfeita, que faz parte da doença. Você não vai morrer por causa disso, né? O coração fica tendo arritmia, etc., porque está querendo bombear o sangue que tem que ser bombeado, né? Então, o coração dá um jeito nisso aí, né? Aos trancos e barrancos, ele vai bombeando o que tem que bombear. Então, essas são as doenças do coração. Então, no miocárdio direito, você tem pressão alta, no miocárdio esquerdo, você tem náusea, né? E pode até desmaiar por conta dessa náusea. Olha, a gente vê a pessoa que interna com medo de infarto, verificam se a pessoa está com a pressão elevada. Se não está com a pressão alta, então não é infarto, né? Então, olha quanto a gente saber que não é, que a náusea, o vômito, a gente vê crianças também vomitam e acontece um infarto, né? Então, é muito mais, tem muito mais sintomas para a gente saber se é um pré-infarto, né? Então, sabendo mais os sintomas, a gente vai estar mais capacitado também da gente se ajudar, né? Sem dúvida. Sabendo isso tudo, a gente consegue lidar com as situações com muito mais tranquilidade. A gente não vai ter ataque de pânico, né? Não vai ter ataque de pânico, não vai ficar acreditando nas besteiras que os médicos falam, né? Porque eles não sabem a causa das doenças como a gente sabe na Germânica, né? Bem, Leôncio, nossa, temos só mais 12 minutos e tem várias perguntas. Pode responder as perguntas se tem algo ainda que você queira. Eu vou encerrar falando das válvulas, né? No caso da sua mãe. A válvula, o conflito que afeta a válvula é o conflito de meu coração não está funcionando bem. Esse é o conflito. E os médicos falavam isso desde o começo, quando ela começou a tratar diabetes, eles diziam, teu coração vai parar de funcionar. Exatamente. Então, ela acredita no médico, meu coração não está funcionando bem, então afeta as válvulas do coração. E aí ele começa a ulcerar as válvulas, para trocar as válvulas. Já que ela não está funcionando bem, troca as válvulas. Valem para todas as válvulas, né? E depois, na fase de cura, ele regenera a válvula, né? Volta ao normal. Rígida, né? Não, regenera. Mas se a pessoa fica em recidiva do conflito, aí começa a formar cicatriz nas válvulas. Aí endurece as válvulas e elas não fecham. Então, não fechar as válvulas é sequela de cicatrizes nas válvulas por estar reativando o conflito sem tratamento do conflito, né? Isso que dá o sopro no coração. Eu tinha sopro na válvula mitral. Ela tinha sopro desde toda a vida, desde criancinha. Eu tinha sopro na válvula mitral, pequeno, mas tinha. Aí comecei a tomar camu-camu. Depois que eu passei a tomar camu-camu, desapareceu o sopro no meu coração. As minhas válvulas ficaram normais, né? Então, se você for olhar a medicina germânica, o Dr. Rami diz que a cicatriz na válvula não regenera, né? Mas no meu caso, regenerou completamente, né? Então, a vitamina C foi essencial para isso, né? E regenerar as válvulas. Sim. Ok? Ok. Então é isso. Vamos às perguntas. Nossa, essa aqui é uma live, por isso que eu vou colocar no YouTube, que lá a gente pode pesquisar. É uma live para a gente fazer uma pesquisa mesmo, anotando os detalhes, né? Então, vocês que são terapeutas da medicina germânica, então, a gente tem essa tarefa para fazer, né? Eu passo as lives do Leôncio para o YouTube e pego um outro dia só para estudar, porque é muita informação científica, muita informação que passa, né? Se a gente não assimilar mesmo, né? Então, a Miriam pediu para você falar mais sobre o nó sinusial, né? E a Tatiane, depois tem mais perguntas, né? A Tatiane comentou que nós mulheres que sofremos abuso emocional devemos estar com o coração debilitado, doente. Não pelo amor, e sim pelo que nos é exigido. Esse raciocínio procede? Na verdade, o que afeta o coração
é um trauma de caráter emocional. Todas as doenças é um trauma de caráter emocional, mas são traumas específicos. Então, o miocárdio é sobrecarga, sentindo-se sobrecarregada. Aquele evento que ela sentiu sobrecarregada afeta o coração, e é de origem emocional. Nas artérias coronárias, havendo perda territorial, afeta as artérias. No caso da veia coronária, é o conflito sexual. Isso, né? Isso então, eu ia dizer para ela. Escute então, lá o Leão se explicando sobre o conflito sexual, encaixa aqui, né? Conflito sexual é conflito de caráter sexual, né, que você tenha. Qualquer conflito de caráter sexual pode afetar as veias coronárias. Uma tentativa de abuso sexual pode afetar a veia coronária. Pode afetar, porque a sua percepção do conflito é uma coisa pessoal, né? É você que percebe assim aquele conflito. Uma pessoa pode ter um abuso e não ter nenhum problema nas veias coronárias, né? Outra pessoa pode ter uma tentativa de abuso e ter problema nas veias coronárias. Depende de como a pessoa reage, né? Se ela ficar travada na situação, vai gerar doença. Se ela enfrenta a coisa, briga, etc., esperneia, não fica doente. Por isso tem situações assim, por exemplo, tem estados do Brasil, pesquisando, tem estados onde tem mais infarto do que outros, né? Porque o jeito que as crianças são educadas faz a pessoa ter, por exemplo, o caráter sexual, um estado que as pessoas aprendem a ser machistas, já tem um conflito por trás dessa mentalidade, né? Então, são coisas sutis que fazem a gente desenvolver uma percepção diante das situações e reagir diferente, né? Exatamente, né? Então, a percepção que a pessoa tem da situação é que pode gerar doença nela. É a percepção. Não é a situação que gera doença, não é o fato físico que ocorre na realidade que gera doença. É a percepção da pessoa a respeito daquele fato físico que pode gerar uma doença nela. Por isso, o autoconhecimento, o conhecimento no geral, ele liberta de fato, né? Sim. O nó sinusial. O nó sinusial é um nó que está ali no meio do coração e ele controla a parte de impulsos elétricos dentro do coração, né? Então, ele também pode ser afetado se vocês têm um conflito de que o sangue não está fluindo bem para o meu coração, né? Então, se a pessoa tem esse conceito de que o sangue não está fluindo bem no coração, isso pode ser por orientação médica, ó, você tem diabetes, seu coração não vai fazer o sangue funcionar direitinho aí. Aí a pessoa vai ter um problema no nó sinusial, né? Então, ele começa a ulcerar o nó sinusial na fase ativa e na fase de cura ele regenera o nó sinusial, né? E você tem, na fase de cura, um ataque cardíaco por ali também. O diagnóstico vem na fase de cura, né? Diagnóstico vem na fase de cura, que é um problema do ataque cardíaco que você tem por causa do nó sinusial. Então, ele gera contrações também ali naquela região do nó sinusial, da musculatura, para fortalecer o coração que não está fazendo o sangue fluir corretamente na cabeça da pessoa. Sim, nossa. Poderia falar mais um monte sobre isso, né? Mas outra pergunta. A pessoa que tem o ventrículo esquerdo inchado, qual o conflito que está por trás disso? O ventrículo esquerdo inchado é o chamado coração de boi, né? Mas pode ser o ventrículo direito inchado, né? Tanto faz. Lembra, quando você tem um conflito de sobrecarga do coração, sobrecarga emocional, afeta o miocárdio. E ele ulcera a musculatura lisa e depois regenera a musculatura lisa, colocando mais músculo liso no coração. Então, quanto mais músculo liso você coloca, maior fica o coração. Então, levando ao extremo isso, você vai ter um coração de boi, a chamada doença coração de boi, que é muito músculo no coração, né? Quando é o lado esquerdo, tem a ver com a parte feminina, com os filhos, com a mãe? Não. Quando é o lado esquerdo, o miocárdio esquerdo é o conflito com o parceiro que você tem. Eu achei que o coração, a lateralidade não era... Ela é invertida. É invertida. É lateral invertida. Então, o lado esquerdo do coração tem a ver com o parceiro. Nossa, então, fechou 100% com o que eu estava... Quem gera pressão de sobrecarga é um parceiro, não é nem filho nem mãe. Quando você tem um problema no miocárdio direito, né, aí quem está gerando essa sobrecarga é filho ou mãe. Né? No caso de ontem, o rapaz tinha no miocárdio direito.
Eu perguntei, você teve problema de sobrecarga assim, assim, assado? Eu tive. Né? Você tem filhos? Tenho 2 filhas. Com quem que foi esse conflito? Eu acho que foi com minha mãe. Né? Então, ele identificou certinho, foi a mãe dele, então, meu carro direito. Então, não existe o mercado, o lado feminino e masculino do coração. Né? Tem o esquerdo e direito, apenas isso. Sim. Né? A Flor está perguntando a falar sobre coração grande, foi isso que você respondeu, né? É o coração de boi, é o extremo, ou seja, depois a pessoa passar vários anos tendo problemas repetitivamente sem tratar. O coração vai crescendo, Sim. mas é mais forte. Apenas o coração mais forte, não tem nada errado com esse coração crescido. E ele vai desinchar se a pessoa tratar a causa emocional disso, né? Não desincha mais. Não, porque ele tem mais músculo agora. Né? Uhum. Então, é que nem se você fazer... Mas se você... ele para de aumentar daí. Aí ele para de aumentar, claro. Sim. Já é uma solução, né? E ele não volta atrás porque o coração não para de bater. Né? Então, ele está sempre em exercício. Sim. É diferente da musculatura da perna, que se você para de fazer exercício, a musculatura atrofia. Né? Mas o coração não tem tempo de atrofiar. Então, ele fica grande. Mas ele fica grande, ele fica forte. Né? Uhum, esse grande não é uma doença, ele fica forte, ele bate mais sangue. Sim. A primeira vez que eu levei minha mãe no cardiologista, ele fez a imagem, fez vários exames, o lado esquerdo estava o dobro do tamanho do lado direito. Sim. E agora, depois, 20 anos depois, ela fazia o mesmo exame e o médico dizia, olha só, está igualzinho. E na época que ele fez o primeiro diagnóstico, ele disse assim, se preparem, até a gente fez uma reunião de família, ele disse assim, ela pode infartar a qualquer momento, né? E ela viveu mais 40 anos com o coração daquele jeito, né? Então, eu acompanhei ela todo esse tempo no médico e cada vez que ele fazia esse exame de imagem, o coração do lado esquerdo grande e o lado direito normal, né? E quando se explicou o que causa conflito com o parceiro, tem tudo a ver, né? E mais para concluir, nossa hora já quase foi, mas podemos emendar. Por que tantas pessoas assim fazem uma cirurgia? Por exemplo, no Covid também a gente viu isso muito. A pessoa passa um estresse muito grande, a pessoa está assim, e quando parece, nossa, agora a pessoa está bem, ela vai ter alta, puff, infarto. Então, o estresse que gera um problema no coração é a sobrecarga, que afeta o miocárdio, né? Não é as veias, artérias coronárias, nem o nosso anuncial. É o miocárdio. Aí a pessoa se trata, vai para o coração, vai para o hospital, etc., passa todo aquele perrengue e sai do hospital curada da doença dela, por exemplo. De um Covid, da cirurgia, está curada. Né? Aí ela relaxa. Quando ela relaxa, aquele trauma que ela teve sobrecarga já não é mais importante para ela. Ela superou aquilo. E se superou aquilo, aí o coração começa a curar. Né? E quando, no meio da fase de cura, tem o ataque cardíaco. Né? Daí é fulminante, né? Às vezes é fulminante. Depende do coração da pessoa, depende de outras doenças envolvidas. Teve um cara que ganhou a Mega Sena, esse ano passado, eu acho, e depois de 30 dias o cara teve um ataque cardíaco. Por quê? Porque ele tinha uma pressão enorme de sobrecarga. Na hora que ganhou aquela grana toda, não tinha mais problema. Então curou a sobrecarga dele, curou o coração e deu ataque cardíaco, e devia ter algumas outras coisas misturadas com o coração, e ela teve um ataque e morreu. Né? Às vezes o ataque é muito forte, se for muito intenso o conflito, e a pessoa resolve o conflito biologicamente, ou seja, ela enfrenta o problema naturalmente, aí o ataque é muito forte, às vezes é fulminante. Sim. Quando a gente trata o coração nas nossas técnicas de ressignificação do conflito, não corre o risco de ter um ataque cardíaco fulminante. Ele pode vir não corre o risco. Sim, essa pergunta faz todo sentido também, né? Fulminante quando a pessoa vai infarta e morre, né? Naturalmente. Isso, porque as pessoas que eu atendo, a maioria são pessoas que aposentaram e estão numa vida um pouco mais leve, mas aí começa a obesidade, começa outras coisas e o coração começa junto, né? Então, a pessoa está em fase de cura de tanto estresse, 30, 40 anos, a maioria professores, né? O professor toma Ritalina, toma Rivotril para se manter vivo, e na fase de resolução o coração começa a dar sinais, né? Então, a pessoa diz, agora que eu poderia viver bem, curtir a minha vida, curtir minha família, eu estou não posso mais me movimentar, não posso viajar, porque eu tenho o perigo de infartar, né?
Então, de fato, não tem perigo de infartar se a pessoa trata a causa emocional. Ela pode sim, fazer a vida dela ficar bonita, né? De novo, claro. Sim. A Fabiane chegou agora, ela falou assim, o que seria a fase de resolução do conflito? Fabiane, o Leão se explicou bastante vezes o que é isso, mas a resolução é quando a pessoa solucionou a causa emocional biológica e o corpo começa a se regenerar. Aí o corpo entra em fase de cura, né? Em fase de restauração, né? E o infarto, como a Luísa explicou, tem vários deles que são em fase de restauração mesmo, né? Principalmente o fulminante. Mas não existe infarto, veja, não existe infarto. Isso é interpretação errada na medicina. Isso, existe ataque cardíaco. Existe ataque cardíaco. Entende como infarto, né? Sim. Isso. Mas realmente não existe infarto. Né? Existe ataque cardíaco, fulminantes, né? Então, a resolução do conflito, a pessoa, quando lembra do conflito ativo, é desagradável lembrar. Se ela trata o conflito comigo, nas minhas técnicas, né, com as suas técnicas também, aquele conflito fica irrelevante para ela. Ela se lembra do conflito, não incomoda mais. Isso é resolução do conflito. Ela pode ser por terapia, que é a chamada resolução psicológica, ou pode ser, ela naturalmente enfrenta a situação, né? E vai para cima do problema e resolve. Isso é a resolução biológica. A resolução biológica é mais forte, é mais eficaz e dá um ataque cardíaco com mais potência. Muitas vezes chega a ter fulminante até. Né? Isso me fez lembrar, quando na mentoria o nosso mestre lá da Áustria comentou, quando eu falei sobre diabetes, ele disse assim, mas a pessoa diabética ela pode ter um infarto se ela for tratada da causa diretamente, né? Ela pode ter um ataque cardíaco, né? E de fato faz todo sentido, porque a pessoa diabética precisa se curar aos poucos e precisa olhar para todos os traumas ativos, né? Sim. Então, devagar, não pode assim fazer hipnose, não pode fazer algo assim muito radical, porque o coração vai entrar em fase de cura muito rápido e pode, porque a gente carregou os traumas durante 60 anos e de repente resolver restaurar tudo de uma vez, o pâncreas, todo o sistema digestivo vai sofrer, né? Então a gente ter paciência com o nosso processo, né? Devagar a gente vai restaurando e a vitalidade vai voltando, né? Sendo resolução psicológica, você pode mandar brasa e resolve tudo rapidinho. Né? E sem estresse, sem ataque fulminante, sem nada. Né? Mas o difícil é separar o psicológico do biológico. O psicológico você trata com o terapeuta. Né? O biológico, você vai para cima. É que nem uma criança com medo do escuro. Se você colocar a criança dentro do quarto escuro e fechado, a chave, e só soltar a criança quando ela começar a dar risada, isso é uma resolução biológica. É para lascar o cano. Né? Mas se você faz uma terapia, né, para ele imaginar uma cena e tratar, ele perde o medo do escuro sem ter o estresse do biológico. Sim, porque daí tem até acompanhado, né? Tem toda essa diferença também. Então, Leão, daqui a um mês, Leão, você vai estar de volta, né? Esse ano vai ser um processo diferente. Outras pessoas sempre às 8 horas da manhã na terça-feira, alguns direto no YouTube, outros direto aqui no Instagram. E todas as lives da terça-feira das 8 horas ficam no YouTube, no meu canal. E também fica um bom tempo aqui no Instagram, né? Então, Leôncio, eu te agradeço muito por essa aula de biologia, Nossa, foi muito pontual tudo, né? Então, gratidão. E eu que agradeço, Silvina, essa oportunidade, né, de orientar as pessoas, dar um pouco de cultura sobre a medicina real, diria, medicina divina, como o Hammer fala, né? Medicina sagrada. Mas na medicina sagrada a gente sabe que doença é uma bênção divina, né? É uma bênção divina, é para fortalecer a pessoa. Por mais estranho que seja, qualquer doença é para fortalecer. Qualquer doença. Mas se a doença for maltratada, a chance de morrer aumenta muito. Né? É isso. Isso aí, então. Obrigada, Bom dia para todos.
Até a próxima. Obrigada, pessoal. A gente poderia continuar conversando com vocês, mas... Obrigadão, tá, gente?